São quase 2 décadas de combates, incessantes, permanentes, brutais. O mais longo conflito armado da história dos Estados Unidos. $1 trilhão gastos. Dezenas de milhares de vidas perdidas. Uma guerra que agora tem data para chegar ao fim, ao menos oficialmente. Os Estados Unidos chegaram aqui após os ataques de 11 de setembro. Caçavam Bin Laden, então um hóspede especial dos extremistas afegãos. Os americanos tinham como objetivo acabar com Bin Laden e sua Al-Qaeda e tirar o Talibã do poder. O trânsito pesado, o vai-vem das pessoas, as frutas frescas. Cabul, a mítica cidade desse país montanhoso entre o Irã e o Paquistão, engana. De tanto viver a guerra, a cidade parece acostumada com a expectativa da próxima bomba. Só no ano passado, Cabul registrou dezenas de ataques terroristas. Em todo o país, mais de 10 mil civis foram mortos ou feridos em 2019. Todos vítimas dos combates entre o Talibã, as forças de segurança do governo afegão e os americanos. Nesses 20 anos de guerra, ninguém sabe ao certo quantas pessoas já morreram. Quando os americanos vieram para o Afeganistão, eles deviam ter estudado a história do Afeganistão, a tradição desse povo e lembrar da experiência que os russos tiveram aqui, a experiência que o Império Britânico teve. Ainda não se trata de uma saída às pressas como a dos russos em 1989, nem de uma derrota militar como a dos britânicos há pouco mais de 100 anos. Mas, sem dúvida, o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Talibã mostra, uma vez mais, que a tecnologia, o dinheiro e a força nem sempre são suficientes para conquistar um país. Quase 2 décadas depois da invasão americana, em 2001, o Talibã está mais forte do que nunca. Eu estou preso no engarrafamento, a gente está se movimentando muito devagar agora. Esse é o momento que o Talibã gosta de usar para realizar seus ataques aqui em Cabul com carros-bomba, porque o trânsito é caótico. Essa é uma cidade de 7 milhões de habitantes que foi projetada para ter no máximo 2 milhões de habitantes. Hoje o Talibã controla mais de 50% do país. Mas mais do que vitórias militares, o Talibã conseguiu conquistar algo que parecia impossível em 2001. Vivendo em meio à guerra por tanto tempo, a população afegã agora deposita sua esperança de paz no retorno do grupo extremista ao poder. O Talibã deveria voltar. Eles também são afegãos e eles não são mais o que eram em 2001. Agora eles são mais moderados, mas eles precisam aceitar a Constituição do Afeganistão. Os americanos fizeram a situação chegar a esse nível. Eles não querem deixar o Afeganistão. Eles estão aqui pelos minerais, querem controlar essa região. Eles devem partir, queremos paz. É comum ver a aventura americana no Afeganistão ser comparada ao Vietnã. Além de não conseguir derrotar o Talibã, os Estados Unidos fracassaram de forma monumental em sua estratégia de transformar o país em uma ilha de democracia em um mar de regimes teocráticos e autoritários. Ao longo dessas 2 décadas, Washington despejou quase 150 bilhões de dólares na tentativa de modernizar o Afeganistão. Ajustado à inflação, isso é mais dinheiro do que foi investido na reconstrução da Europa após o fim da Segunda Guerra.
Nesses quase 20 anos, no entanto, o Afeganistão continua tão pobre, tão miserável, tão atrasado quanto era na época em que o Talibã estava no poder. Aqui no Afeganistão, principalmente na região rural, longe de Cabul, a gente ainda encontra peças como essas aqui. Isso aqui são peças de artilharia soviética que foram trazidos pelos russos para cá no final da década de 70, início da década de 80, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. São tantos anos de guerra contínua que peças como essa, que deveriam ter sido retiradas em qualquer país, continuam aqui. Hoje, o país tem alta mortalidade infantil. Quase 11% das crianças morrem antes de completar um ano. A expectativa de vida é uma das menores do mundo, de apenas 52 anos. Yusuf viveu quase a metade de sua longa vida de 90 anos em guerra. Ao contrário dos mais jovens, ele se lembra bem dos tempos em que o Talibã estava no poder. Eu os odeio, eles são cruéis, puniam a todos, são como criminosos de guerra. Eu os odeio. Dono de um pequeno mercado de aves no antigo bazar de Cabul, Yusuf sabe que o retorno do Talibã não é garantia de paz. Teoricamente, a partir de agora, o Talibã iniciará discussões internas com o governo eleito para definir como será seu retorno à vida política. Poucos, no entanto, acreditam que após tantos anos de luta, o grupo irá se submeter ao frágil sistema democrático que os Estados Unidos impuseram a esse país de fortes tradições tribais. É um mito acreditar que após o acordo de paz estiver concluído, todo o Talibã será parte do sistema e a paz retornará ao Afeganistão. A natureza dessa guerra apenas mudará. Tamim Issa foi vice-ministro da Defesa no governo do primeiro presidente afegão após a invasão americana, Hamid Karzai. Ele mesmo participou das negociações com o Talibã. Todas fracassaram. O Talibã declarou que não atacará mais os alvos americanos, mas que seguirá combatendo o governo do país. Com a violência ainda em curso, é difícil crer que o grupo extremista irá aceitar a ideia de se integrar a um sistema aos moldes ocidentais. Essa Constituição feita pelos americanos jamais será aceita. O Talibã tem dois objetivos principais: instalar um regime islâmico no Afeganistão e depois fazer que este regime seja aceito por todos. Todos os afegãos sabem que sem um regime islâmico nunca chegaremos à paz. Wahid Mujda não sobreviveu para saber se suas análises se comprovariam. Crítico feroz do governo apoiado pelos Estados Unidos, foi assassinado quando saía de uma mesquita próxima da sua casa, poucas semanas depois de conceder essa entrevista à Band. Amanhã você vai saber como as mulheres afegãs se preparam para a volta do Talibã ao poder. De Cabul, especial para o Jornal da Band, Ian Boixá.